O governo Lula diz quem você é, tiete. Eu sou tiete do governo soviético. Eu já vou dizendo os avisos de todo santo dia porque vocês não aprendem. Mas pelo menos estão aqui comigo. Uou, uou, só mais uma vez comigo. Aqui é like, aqui é curtida. Primeiro você é curtida. Ah, eu não gostei. Problema seu, vai ver outra coisa. Joga em todas as suas redes, nos stories, no Facebook, no Instagram, no Orkut, no MSN. Pelo jeito, a visita do representante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Pedro a Vaca, está causando tremeliques, faniquitos, piripaques e fricotes em alguns integrantes do Soviético Tribunal Federal. E quem está falando isso é a própria garota de recados do regime Supremo PT, a primeira Daniela Lima da história, a Mônica Bergamo. Segundo ela, a visita do João Willis do bem ao Brasil tem gerado desconfiança no governo Lula e no STF, que hoje são basicamente a mesma coisa. Embora o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso Esper, e o ministro Alexandre Blandi tenham considerado positiva a conversa que tiveram com Pedro a Vaca, os togados estão apreensivos. Parece que há uma desconfiança de que as críticas que o Vaca fizer no documento da comissão sejam usadas por integrantes da oposição para politizar o julgamento de Jair Bolsonaro, que deve rolar ainda neste semestre. Assim, porque só quem pode politizar julgamentos são os togados. Os caras instalam uma perseguição política com prisões e julgamentos políticos e agora têm medo de que alguém faça o mesmo que eles. O julgamento do Bolsonaro será político. E eu adorei a escolha das palavras da Vômica dizendo que os togados estão com desconfiança. É claro que os caras estão com desconfiança. Faz parte do emprego. Todo ditador vai ficando cada vez mais paranoico e desconfiado. A preocupação de vocês com o relatório também é fácil de resolver, meus amigos de toga. Basta censurar o relatório. Vocês já fizeram isso com revista, com documentário, jornal, site, tweet, vídeo, página de Instagram, canal do YouTube, redes sociais inteiras. O que é um mero relatóriozinho perto disso tudo? Integrantes do regime, representantes da sociedade civil, ou seja, ONGs de esquerda escolhidas a 9 dedos, que integram o conselhão e conversaram com Vaca, afirmaram que a reação dele às afirmações de que há liberdade de expressão no Brasil foram protocolares. Ou seja, estou morrendo de medo. Mas não confie apenas em minha palavra sobre isso. Saboreie o desespero da própria Vômica Bergamo assistindo ao depoimento dela. Visita do relator especial, do Pedro Vaca, que é um advogado colombiano, que é o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. A visita dele, Megali, está agitando bastante os bastidores de Brasília e tem gerado uma desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do Supremo Tribunal Federal, na mesma proporção em que está gerando entusiasmo entre os bolsonaristas, Então ele teve com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele teve uma reunião com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e com o Alexandre de Moraes, e a conversa foi boa, foi amistosa, Mas apesar disso, há uma desconfiança de que ele vai fazer um relatório com críticas, E que essas críticas, Megali, não vão ser simplesmente críticas que vão ser rebatidas, ponto final. Não, com críticas, que vão ser usadas por integrantes da oposição para politizar o já previsto julgamento de Jair Bolsonaro. Vai ser tudo ao mesmo tempo, quer dizer, provavelmente o Supremo nesse semestre ainda marca o julgamento do Bolsonaro, vai ser oferecida a denúncia contra ele pela Procuradoria-Geral da República. A partir daí começa a discussão do julgamento, ao mesmo tempo que vai começar a discussão deste relatório. Então o conteúdo desse relatório, ele não vai ser um conteúdo inocente ou um conteúdo técnico simplesmente que vai aparecer na imprensa e tudo bem, não. Vão ser duas coisas paralelas, então esse é o temor, Depois que ele conversou com os magistrados, ele teve um encontro com parlamentares bolsonaristas
jornalistas, que eu não sei se você teve a oportunidade de ver os vídeos, Megali. Nesse encontro, os parlamentares fizeram críticas muito duras. O senador Magno Malta, por exemplo, ele colocou uma foto assim do ministro Dias Toffoli, uma capa da revista Veja, e falava: esse rapaz aí ficava dizendo que os ministros são estelionatários, que o Brasil vive uma ditadura, e o Pedro Vaca anotando tudo. E assim que ele deixou essa reunião com os parlamentares bolsonaristas, ele foi questionado por um jornalista do Metrópolis, que estava na saída, e ele falou: o tom dos relatos é realmente impressionante, ou seja, dando ali já uma pista de para onde ele está atendendo, né? Diz que vai avaliar tudo com calma. Aí quando ele foi questionado sobre os ministros do Supremo, ele falou: eles já divulgaram um release, depois vai ter a minha voz, a nossa voz da comissão, a versão sobre aquela reunião e a versão sobre os fatos. Enfim, nas reuniões que ele teve com integrantes do governo, com integrantes do Conselhão, por exemplo, representantes da sociedade civil que fazem parte do Conselhão, o retorno que eu tive é que as reações dele, né, quando ouvia que há liberdade de expressão no Brasil, eles foram protocolares. Assim, é o sentimento que quem está conversando com ele está revelando, passando aqui para mim, que eu estou passando para vocês. Então, há uma certa desconfiança de como vem esse relatório. E mais do que isso, o que vai ser feito desse relatório? Que uso vai ser feito desse relatório? Que deve sair exatamente no timing aí do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há um temor também, uma percepção de que um relatório duro pode ser usado eventualmente até por Donald Trump para fazer alguma crítica, algum ataque ao governo brasileiro. Mas isso já é uma segunda consequência. A consequência principal é o relatório ser divulgado no momento em que o Supremo vai estar julgando o Bolsonaro. Então, como vem o relatório? Vai ter uma tentativa de desqualificação do Supremo ou não? Percebi um tom de preocupação na sua voz, Mônica. A secretária do Zé Dirceu, porta-voz da extrema esquerda, está ressentida e vulnerável? Ou é impressão minha? Se existe esse temor e ela enfatiza essa palavra por pelo menos 3 vezes, é porque realmente a coisa não ficou do jeito que eles planejaram. Os caras estão com o toba na mão. Eles sentiram, estão incomodados e sabem que mesmo que o relatório não venha com todos os problemas apontados, já perderam a base de influência que tinham. Engraçado, outro dia mesmo os togados estavam fazendo piada com a possibilidade de vir algum problema a partir do Trump. Estavam rindo e fazendo piada sobre a possibilidade de não ter mais vistos pra Disney. O que será que mudou? Aliás, repara que interessante. A Vômica foca só no temor dos responsáveis pela consequência de seus abusos de poder. Mas ela nem cogita a punição deles. Só se preocupa com a dureza das acusações. O relatório não precisa ser duro. Basta ser imparcial e restrito aos fatos que os togados já estarão encrencados. O temor, se existe mesmo, não é por preocupação com Bolsonaro, dona Mônica. Eles estão preocupados com o destino deles mesmos. O resto é conversa fiada. Se Pedro, a Vaca, for um pouquinho só honesto, ele não terá outra saída além de mostrar ao mundo a realidade da República Popular Democrática do Bananil. Não há mais liberdade de expressão aqui. Os conservadores são sistematicamente perseguidos e censurados, pelo menos desde 2019. Investigações e condenações não seguiram o devido processo legal. Não dá para ter justiça quando os julgadores são vítimas e investigadores ao mesmo tempo. E os togados sabem disso, porque pisaram muito na bola, agiram ilegalmente repetidas vezes, com a certeza de que os malfeitos ficariam só entre eles, as vítimas deles e a imprensa amiguinha deles. O ingresso para ver este palhaço neste circo que pega fogo é o seu like, é o seu joinha, é o seu gostei, que agora vai se acostumar a acompanhar a Vivi Sem Mimimi no lugar do Jornal Nacional, as notícias que a Globo não fala. Oi, diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show.
A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.